20º Congresso de Famílias da Milk. Nada como termos de presente nesse 20º Congresso, termos de presente o privilégio de termos um homem e um ministério que está há 50 anos trabalhando no Brasil com famílias. Essa foi o nosso pensamento no dia que pensamos em te convidar, irmão Jaime. É um presente para nós, nos sentimos honrados e queremos agradecer a Deus pela sua vida e por estar conosco nesses próximos 2 dias. Nós queremos orar. Senhor, abençoa a palavra em nosso meio. Abençoa, Senhor, a receptividade da Tua palavra. Que tenhamos um tempo especial de instrução, de dirigir do Teu Espírito nas nossas vidas nesses dias, também hoje à noite. Louvado seja Teu nome, entregamos como também cantamos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jaime, seja bem-vindo. Boa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pastor Marcos. Obrigado, equipe de louvor, pela música. É um privilégio para mim poder passar mais esta vez neste 20º encontro. E quero que você saiba que nós estamos com 300 guerreiros de oração hoje, orando hoje. O nosso ministério lá cristão está banhado na oração, porque estamos numa tremenda batalha, muito pior do que você pode imaginar. Então nós estamos confiantes, não em nós mesmos, mas que Deus vai trazer a sua bênção para todos esses 2 dias que nós passamos aqui. E eu queria explicar, minha esposa não veio. Nós estamos em Portugal durante 34 dias fazendo ministérios. E chegamos quarta-feira em São Paulo. Isso depois de uma viagem de 29 horas. E minha esposa disse: Jaime, eu não consigo ir com você para lá. Então, ela não está, mas está orando e mandando abraços para todo mundo. Estamos casados quase 53 anos. Mesma mulher, hein? E você pode ter certeza, se ela me aguentou 53 anos, é porque ela é uma mulher virtuosa. E só uma pequena palavra que às vezes nós não conhecemos todo mundo aqui. Eu me lembro que quando viemos 8 anos atrás, foi no 2010 que viemos para cá, falamos para esposas e maridos. O que falamos para os maridos? Não esquece de passar na floricultura para levar uma rosa para sua mulher. Eu espero que as esposas estão confirmando que realmente isso aconteceu. Não sei não. E a instrução que nós demos para as esposas: quando seu marido está chegando em casa, você está na cozinha preparando os bifes, usando cebola e alho, etc. Aí você, antes dele chegar em casa, você corre para o quarto, lava seu rosto, pouquinho de perfume, e recebe seu marido da porta perfumada. Esperamos que os homens estão confirmando que isso tem acontecido. Entre outras coisas, nós ficamos muito contentes de comunicar essas coisas. E alguns de vocês lembram nosso tempo juntos. Agora, deixe-me compartilhar ainda alguma coisa sobre nossas filhas. Nós temos 3. Se vocês que conhecem nosso ministério
sabe que nossas filhas são adotivas, brasileiras adotivas. Melinda, nossa primeira filha, e se tiver uma Melinda aqui, eu vou te dar um livro, porque até hoje não encontrei uma Melinda neste Brasil. Mel é doce, linda, é bonita. Ela trouxe doçura e beleza para nosso lar. Primeira filha. Ela está com 49 anos de idade. E casada com Paulo. E nosso primeiro netinho tem 20 anos de idade, é piloto de avião. Então as coisas vão mudando. A segunda é a Márcia Adriana. Melinda nasceu em Londrina, Paraná. Márcia Adriana no interior de São Paulo. E a nossa terceira é Eliane. Ela é nossa loirinha, as outras duas são morenas. E ela nasceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Tem gente de Panambi aqui, pertinho de onde nossa filha então nasceu. E elas duas são casadas, uma solteira. Annie tem casado com Cris e tem dois filhos. Então, durante essas aulas juntos, vamos estar falando algumas palavras sobre nossa família, porque é um seminário sobre a família. Eu queria também, antes de entrar no estudo, compartilhar o milagre. Ainda creio que Deus é o Deus de milagres. Ainda creio que Deus é o Deus do impossível. E quando eu tinha 4 anos de idade, eu saí com minha família do estado de Michigan, nos Estados Unidos, para a Califórnia. Somos californianos. Foi criado lá. Meu pai procurando emprego. E então, naquela época, não tinha ninguém na família que conhecia Jesus. Eu tenho 8 tios no lado do meu pai e 2 tios e 2 tias no lado da minha mãe. Ninguém conhecia Jesus. Era tudo família pagã. E só para vocês que têm familiares que precisam de uma esperança, minha tia, última tia, morreu ano passado, com quase 90 anos de idade. E, gente, todos eles estão com Jesus hoje. Isso é milagre. Eu vou só contar a história de um dos meus tios lá da minha mãe. Ele foi o último. Ele foi um homem muito antagonista contra o evangelho. Ele foi um homem que não gostava nada de crente, nada da igreja, nada de pastor evangélico, nada de televisão, de programa, e criticava, e gozava, e ridicularizava tudo que tem a ver com o cristianismo. E esse homem, meu tio, já com uma certa idade, Deus amava aquele homem, como ele amava, quem sabe, um parente, um familiar seu que não tem Jesus, que está resistindo por muitos anos. E Deus Ele move céu e a terra para chamar a atenção daquela pessoa. E é exatamente isso que aconteceu com meu tio. Ele tinha um filho, meu primo, que ele amava muito, tinha 12 anos de idade. E o menino contactou uma doença que até hoje nós não sabemos o que era. Os médicos, uma equipe de médicos profissionais tentaram diagnosticar a situação e não conseguiram. Depois de muitos exames, ele estava morrendo, esse filho. Inclusive, os médicos haviam mandado meu primo para casa para morrer, que não tinha esperança. E meu tio ficou desesperado, não sabia o que fazer. Não acreditava em Deus, então ele não tem nenhum recurso na hora difícil. Mas Deus nos ama tanto que às vezes Ele faz alguma coisa radical para chamar a atenção. Então um dia apareceu na porta da casa do meu tio alguém batendo na porta. Ele abriu a porta, lá estava um pastor da igreja metodista, carismático. E esse pastor, ele não sabia nada, não conhecia o homem, não conhecia meu tio. Ele disse: eu sou o pastor fulano de tal e eu estou aqui para orar com seu filho. Fiquei sabendo que ele está doente.
O meu tio quase bateu a porta. Ele disse, não senhor, não faça isso, por favor. Aí ele conversou um pouquinho. E meu tio estava entre cruz e punhal. Não gostava de pastor, não gostava de cristianismo, não gostava de nada, não acreditava em Deus, nada. Por outro lado, ele amava muito seu filho. E o que vão fazer? Ele deixou o pastor entrar. O pastor falou, onde está seu filho? Está na cama, no quarto. Pegou um vaso de óleo para ungí-lo. Levou direto para o quarto. Não tinha conversa, nada. Ajoelhou lá da cama do menino. Estava dentro de dias de morrer. E colocou um pouquinho de óleo na testa do menino. E por 5 minutos ele clamava pela misericórdia e graça de Deus na vida desse menino e o seu pai. Depois, sem menores, levantou, cumprimentou o meu tio e foi embora. Mas naquele momento Deus tocou o menino e dentro de 2 dias ele estava totalmente curado. Totalmente curado. Tanto que eles levaram ele de volta para os médicos ficaram abismados. E um médico, que aparentemente tinha algum conhecimento de Deus, disse, isso devia ter sido coisa de Deus. Ok, por que eu canto isso? Por que eu conto isso para vocês? Sabe por quê? Porque pode ser que você está aqui hoje precisando de um milagre na sua vida. Pode ser que você está ao ponto de uma separação, você e sua esposa. Pode ser que você fingiu tanto, você não tem uma ideia. Ninguém tem uma ideia que você está a ponto de arrumar um advogado e começar o processo de divórcio. A gente encontra isso diariamente no nosso ministério. Mas eu quero que você saiba alguma coisa. O seu Deus está de olho em você. O seu Deus ama você. Ama seus filhos. Ama aquela pessoa que está rejeitando Jesus por tanto tempo. E Ele é capaz de até usar uma coisa radical. Não sei como Deus trabalha, eu não sou Deus. Ele pode e quer chamar você. E eu espero que você naquela hora possa ser que nem meu tio, que hoje está com Jesus. Disse sim, é Deus. Porque aconteceu? Logo após aquilo, meu tio começou a pensar no milagre que havia acontecido. Ele foi para aquela igreja, onde aquele pastor um domingo estava pregando sobre o evangelho, e se entregou meu tio para Jesus. E logo após disso não ficamos nada sabendo disto. E minha mãe disse, porque nós estamos num momento de furlough, de férias, fomos lá e disse, vai passar lá e visitar o seu tio. Quem sabe você vai pregar o evangelho para ele. Não sabíamos nada. Chegamos na casa dele, ele nos recebeu, tiramos os casacos, que era inverno. Ele, primeira coisa, ele disse, vem cá para a sala. E ajoelhamos todo mundo na sala, no carpete da sala. E ele contou a história e disse, eu quero fazer um culto de louvor ao nosso Deus pela vida do meu filho. E pelo fato que isso chamou a atenção para esse homem duro, que agora tem Cristo Jesus no seu coração. Gente, é milagre. Toda a minha família é assim. Eu queria que você entendesse isto. Ok. Assunto é família, como sempre, né? Desta vez a palavra de Deus é a sobrevivência da família. Você tem uma apostila no seu saquinho. Você tira a apostila que nós vamos começar. Agora, eu estou apertado aqui. Por quê? Porque já foi informado que é uma noite difícil. Vocês chegaram muitos de viagens longas. Já tem que montar a barraca, preparar um jantar. Já estão cansados. Não quero ouvir um gringo feio aqui na frente. Mas vocês vão me aguentar um pouquinho, mas eu vou prometer ser mais curtos do que geralmente sou. Antes de meia-noite nós vamos sair desta casa. A sobrevivência da família. Eu vou começar lendo. Pode jogar. Tem uma equipe lá atrás trabalhando comigo. Pode jogar na tela.
Alvin Toffler, autor do famoso livro Choque do Futuro, escreveu posteriormente a terceira onda, em que enfoca o século XXI e seus subsequentes. Toffler defende a tese de que a primeira onda que invadiu a Terra foi a agrícola, a segunda a industrial, e a terceira a que presenciamos atualmente, a tecnológica. Ele escreveu: uma poderosa onda está se erguendo em nosso mundo hoje, criando um clima de confusão, perplexidade e temor. Desde criar filhos até a vida do aposentado, o trabalho, o lazer, o ambiente doméstico, tudo é afetado por ele. Esse homem não era crente, mas era um profeta na sua área. Espera um pouquinho, segura aí um segundo. O ataque frontal na família é o que eu encontro diariamente no nosso ministério. Gente, você não imagina como o diabo está montando um exército contra Jaime Kemp e contra todos que estão trabalhando com a família. É uma coisa incrível. Se eu tivesse tempo, eu ia contar as dificuldades que nós enfrentamos, que só podemos dizer é do diabo. Então, um ataque frontal na instituição, primeira instituição de Deus, que é a família. A família é a célula básica da nação, da sociedade. A família é a unidade básica da igreja. A igreja será forte na medida que suas famílias forem fortes. Eu louvo a Deus porque esse congresso dá muito valor à família e o ensino da família nas suas igrejas. Agora quero explicar um pouquinho sobre a batalha que nós enfrentamos. Agora pode passar. Paulo em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. E tem várias passagens sobre a batalha espiritual. Só vou escolher essa uma por causa do meu tempo. Paulo nos diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa milícia não é física. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos parar aqui um minuto. Fortaleza é uma cidade no nordeste do Brasil, mas não é o que ele está falando aqui, não. Fortaleza, o que é uma fortaleza? Vou explicando. O que está acontecendo no nosso dia hoje são uma porção de fortalezas do diabo. Eu vou pegar um menino chega no consultório do conselheiro e ele confessa que ele está com problema de ser obcecado pelo sexo. Ele anda na rua, ele olha uma mulher, criança, adolescente, jovem, casado, solteiro, desquitado, divorciado, não importa, ela se torna objeto de sexo. Isso não é normal. É uma fortaleza que este menino. Então ele vai no consultório e o conselheiro diz: olha, o que você tem aí é exatamente o que Paulo fala em 2 Coríntios 10. É uma fortaleza no seu coração. Você desenvolveu. E ele confessa que visitava casas de prostituição, que ele entrava nos sites sociais pornográficas, que ele comprava as revistas mais pornográficas nas bancas de jornal do país e fala dos amigos e tudo que ele... Então eu disse: você deixou o diabo, você cedeu território para ele e ele, tijolo por tijolo, construiu uma fortaleza no seu coração. Ele disse: como é que eu posso desfazer esta fortaleza? Eu disse: vai ser uma luta, porque você cedeu, agora você vai ter que fechar a porta na cara do diabo. Como é que fazer isso? Semana por semana encontramos esse menino por 1 hora, decoramos passagens bíblicas, porque a palavra de Deus tem poder, gente. Esse livro aqui não é um livro natural, é um livro sobrenatural, tem poder. E decoramos passagens, estudamos passagens bíblicas sobre a batalha. E toda semana ele precisava prestar contas para mim sobre a vida dele. O que ele fez? Ele largou pornografia, ele largou aqueles lugares, os casos de prostituição, etc, etc, etc. E então, durante 3 meses, nós
nos mergulhamos na palavra e decorando passagens, e quando enfim terminou aqueles 3 meses, derrubamos aquela fortaleza no coração do menino. Hoje ele está livre, mas não era uma batalha. E eu disse, nunca mais você volta para aqueles amigos, nunca mais você vai ver. Inclusive eu proibi ele de ter um computador por 1 ano. Um computador, telemóvel, que eles chamam em Portugal. Eu vim de Portugal agora só pensando em telemóvel. Na verdade é. Então, é a maneira. Então Paulo está dizendo aqui que Satanás, quando nós abrimos uma porta, ele constrói alguma coisa no coração. Agora, não é só sexo, não. Pode ser ciúmes, pode ser inveja, pode ser raiva, pode ser amargura. Há uma porção de coisas que o diabo vai... Então isso faz parte da destruindo fortalezas pela palavra de Deus. Eu vou falar ainda mais sobre isso. E anulando os sofismas. O que quer dizer esta palavra sofismas? A palavra grega tem a ideia de filosofias. Então, anulando os sofismas e toda altivez. Qualquer assunto, qualquer filosofia, qualquer ideia que se ponha contra o princípio da palavra de Deus. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento da obediência de Cristo. Que passagem tremenda para decorar, gente. Decorar com seu filho. Porque nós estamos numa batalha. E olha, vou dizer uma coisa. Enquanto há benefícios sobre os sites sociais da nossa tecnologia, há muito prejuízo, há muito perigo. E papai e mamãe, vocês têm que estar de olho. Eu estou falando para os pais. Não deixe seu filho com televisor no quarto mais. Tire aquele televisor. E quando está na hora de dormir, se ele dorme 8 horas, 9 horas, você tira o celular dele. Não pode. Por quê? Porque criançada, adolescentes estão debaixo dos cobertores, estão assistindo pornografia e os pais estão dormindo e não estamos entendendo que o diabo está dentro das nossas casas. Então é perigo. Não estou contra a tecnologia, porque tem coisa boa, mas nós vamos precisar fiscalizar e tomar muito cuidado naquilo que estão fazendo. Ok, esse seminário é identificar filosofias, sofismos, ideias que são comuns na nossa sociedade, que estão bombardeando a família e a igreja. As duas instituições preciosas que Deus estabeleceu. Então, com o tempo que nós temos, já vamos caminhando. Pode passar a próxima coisa. Primeiro que eu quero identificar, e é o principal, gente, é humanismo. Não sei até onde vocês conhecem essa palavra. Vem da palavra humano. Para ser muito simples, porque eu sou um homem simples, essa palavra quer dizer destronar Deus do trono e colocar homem no trono. Coloquei na sua apostila. O homem destrona Deus como autoridade absoluta e entroniza a si mesmo. Essa filosofia é o pai de todas as filosofias anti-Deus. Contra a família, contra a igreja, contra o cristianismo. E nós temos que entender que insidiosamente, às vezes sem perceber, eles estão invadindo, penetrando nossas famílias e nossas igrejas, e a gente nem percebe disso. Eu quero identificar, eu quero desmascarar o diabo nesse seminário. Ok, na prática, o que quer dizer isso? Ok, outro dia teve um homem no meu consultório. Tem 3 filhos adolescentes. Está deixando a mulher. Ele disse para mim, Jaime, encontrei uma mulher que me encanta. Ele disse, a sua mulher não encanta? Ah, não. No início do casamento encantava, mas agora não. Eu não aguento mais a minha mulher, estou abandonando. Eu só queria que o senhor soubesse. Eu perguntei, e os 3 filhos, adolescentes? Ah, meus filhos se viram. Eu disse, você é um egoísta.
você é humanista. Você tirou Deus do trono, a sua palavra, a sua autoridade, e colocou si mesmo. E então o que aconteceu? Se meu cônjuge, eu escrevi aqui, deixar de me agradar, eu simplesmente o trocarei por outro. Em outras palavras, Deus não tem mais nada nisto. Eu tomo a decisão que eu quero. Isso é ser humanista. Agora, para que vocês possam compreender um pouquinho mais a batalha que nós estamos, eu vou ter aqui, e alguns de vocês não podem ler isto, mas está na sua apostila. Então a apostila é na sua mão, quadro comparativo, posição bíblica e posição humanista. Eu tenho estudado muito, e infelizmente aqui no Brasil tem pouca palavra sobre isso, gente, mas é muito sério o que está acontecendo. E insidiosamente e sutilmente ela vai invadindo nossas mentes e corações e conformando aos pensamentos e ideias do príncipe dos ares, o filho que atua nos filhos de desobediência, Paulo diz. Então no lado esquerdo tem a posição bíblica. E eu tento dar uma explicação disso, porque é o papai. É a origem de todas as filosofias que nós encontramos. Eu vou só destacar 5 durante esses 2 dias que estamos juntos. Primeiro, Deus entronizado. Cremos firmemente que Deus está entronizado. Agora uma pergunta que eu faço para você. Já ouviram? Deus está entronizado na sua vida? Acabamos de cantar aqui na frente, tudo entrego a ti. Você só cantou isso porque todo mundo estava cantando? Ou isso é verdade na sua vida? Cristo manda na sua vida. Eu faço esta pergunta: quando você saiu do colegial e entrou na faculdade, você parou para pensar em consultar Deus sobre o seu futuro? Você queria fazer engenharia ou medicina ou eu não sei, línguas? Ok. Só que você parou e disse: Senhor, minha vida, estou com 18 anos de idade, minha vida está na tua mão. O que tu queres que eu faça? Gente, eu estava entrando na engenharia com 18 anos nos Estados Unidos. Meu pai, que era muito pobre, queria que eu fizesse alguma coisa que desse dinheiro, porque a nossa família era bem pobre. Então ele ficou contente quando eu decidi fazer engenharia mecânica. Porém, durante esta época na minha vida, Cristo modificou, impactou tremendamente a minha vida. E eu acabei entrando numa universidade para estudar a Bíblia. Estudar a língua grega, hebraica. Meu pai disse: Jaime, com isso vai fazer o quê? Você vai ser um missionário pobre? Ou um pastor pobre? Eu disse: pai, calma, porque Deus tem algum plano. Eu parei e perguntei: Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque o Senhor manda em mim. Alguns de vocês estão fazendo, não estou contra faculdade, não estou contra o seu curso, mas eu quero fazer a pergunta: se você é humanista, você tomou a sua decisão sem consultar o Senhor. Isso é muito sério. Então, primeira pergunta: Deus está entronizado ou o homem entroniza a si mesmo? Ele se tornou dono do seu nariz, ele é o centro do seu universo, ele que manda. Deus não tem mais autoridade nem palavra na sua vida. E é o caso de muita gente crente. Não estou falando de incrédulo aqui, não. Eu estou falando de gente que frequenta a igreja todo domingo, que pode ter até um devocional em casa, pode até orar na hora da refeição, mas que muitos realmente não colocou Cristo como mandão na sua vida. E eu estou chamando a sua atenção, porque pode ser que você disse que você não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver. Segunda coisa, Deus é autoridade absoluta. Ele é autoridade absoluta. O humanista disse: o homem é autoridade suprema. Ele que manda em tudo. Então tiramos Deus do trono da nossa vida, do centro do nosso coração, da nossa emoção, da palavra de Deus, que é a palavra preciosa para nós. Deixamos a palavra. Eu estou com medo, pais, estou com medo. Nossa juventude, entrando na faculdade, está perdendo o desejo de igreja.
de servir o Senhor em qualquer tipo de trabalho. Então, por quê? Porque 90% dos professores e professoras de nível faculdade no Brasil são liberais. Muitos não acreditam em Deus. Muitos acreditam em Deus, mas que Ele não controla nada, que não tem nada a ver com nada aqui no universo. E seus filhos estão sendo impactados na sala de aula por filosofias e ideias erradas. Agora, eu entendo isto, mas eu estou dizendo que seu filho precisa de uma preparação para entrar na faculdade, senão vai perder sua fé. Esse é um dos medos que eu tenho. Minhas filhas todas estudaram faculdade, são formadas e trabalhando hoje. Eu não estou contra a faculdade necessariamente, mas eu estou explicando o que se passa. O homem é o centro do seu ser. Ele é a autoridade suprema. Deus está fora. Terceira coisa, Deus revela solução para os problemas da humanidade meio da tua palavra. Jovem, por favor, jovem, a maior coisa que eu posso dizer, não abandone esse livro. Esse livro, estou ficando velho, ok? Eu fiz 78 anos no Portugal. Os jovens lá do acampamento onde estivemos lá celebraram meus 78 anos de idade. E cada ano que passa eu reconheço a importância, poder deste livro que é rocha, no meio de um relativismo, no meio de 1000 opiniões e de ensinos que não tem nada a ver. Esse livro, busque, procura, medita, que se torna parte de você, porque tem vida aqui. Deus revela soluções para todos os problemas da humanidade, especialmente na área da família, na área de namoro. Se já fizeram meu curso, alguns de vocês, noivado, casamento, por meio de sua palavra, ela é a fonte de águas vivas. O homem tenta, olha a palavra tenta, resolver, e não resolveu nada, resolver problemas da humanidade por meio de seu próprio raciocínio. Ok? Passa por outra coisa aqui. Posição bíblica. Está enraizada a revelação divina, a palavra de Deus. Revelação divina sobre todos os problemas. Todos os problemas que nós enfrentamos. Enquanto está arraigado no raciocínio humano. Humanismo. O homem é seu Deus. Deus não é Deus mais. É um perigo muito grande na família. E alguns de vocês estão criando materialistas na sua família e nem sabem o que está acontecendo. Humanistas. Papai, você tem que ser um sacerdote espiritual. E o que é um sacerdote espiritual? É o homem que leva a sua família nos ensinamentos da palavra. Domingo de manhã vou falar desse assunto. É o homem que leva a sua esposa em oração. Você orou hoje pela sua esposa? Orou com ela hoje? Talvez hoje foi um difícil, hein? Corremos do céu, por caso chegar aqui, montar a barraca e tal, 1000 coisas. Ok, tudo bem. Sacerdote espiritual, que cuida do clima emocional e espiritual da sua casa. A liberdade interior vem pela obediência à palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Jovens, que liberdade? A liberdade vem através do ensino da palavra, da meditação, estudo, mergulhando na palavra. Não estou falando de coisa de 5 minutos, um cartão assim. Não, eu estou pensando em você levar Deus a sério na sua vida, levar a palavra a sério. A liberdade interior é produto de decisão humana, disse o humanista. Decisão humana. O homem existe para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O homem existe para glorificar si mesmo. Quer ver uma ilustração? Só olha na televisão, você vê isso constantemente. Fé no sobrenatural. Nós ainda cremos que Deus é o Deus de milagres. O humanista não. Que nem acredita em Deus. Nem um milagre que Ele pode fazer. O homem confia no natural. A salvação é dom de Deus.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Não tem religião nisso. Não tem boas obras nisso. Não tem uma série de coisas que tem que fazer, não. Pela graça. Graça é favor merecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Infelizmente nós temos que até pregar isso para os crentes de Brasil. Porque muitos não sabem nem o que é graça. A salvação é alcançada pela ciência humana. E gente, deixa eu me dizer uma coisa sobre ciência humana. Nós damos tanto valor à ciência. Você sabe que foi revelado agora que mais que 50% das declarações da ciência nos últimos 60 anos já faliram. Não era verdade. Mas nós continuamos. Nós somos bobos. Desculpa falar desse jeito. Somos bobos que nós damos tanto valor cientista. Somos tanto valor cientismo. É claro que tem coisa boa. Não estou criticando todo, mas damos tanto valor àquilo. Quando agora descobrimos que mais de 50% das declarações da ciência nos últimos 60 anos foram errados. Que coisa. E por último, a natureza humana é basicamente má. Você não gosta de ouvir isto? O que é que o profeta Jeremias diz? O coração enganoso, desesperadamente corrupto. Quando eu faço com aconselhamento, temos um curso de aconselhamento para pastores. Fala, pastores, a primeira coisa que nós temos que afirmar, baseado na palavra de Deus, é que o homem que está na sua frente, ou a mulher que está na sua frente, ou o casal que está na sua frente, é muito capaz de mentir. Então você tem que trabalhar muito para conseguir a verdade. Por quê? Porque o coração é enganoso. Então a primeira coisa que temos que entender, desesperadamente corrupto. Não, o humanista disse, não, a natureza humana é basicamente boa. Ei. Então, gente, o que nós estamos enfrentando é mentira após mentira. Jesus Cristo disse em João 8, que o diabo é pai da mentira. Isso tudo é mentira. E isso, se você olha com cuidado, está impactando a sua família e a sua igreja. Ok? Vamos continuando aqui. Relativismo é segundo. Talvez eu só vou conseguir falar uma palavra disso, porque eu sei que alguns de vocês têm fome e ainda vão convidar Jaime para churrascar na sua barraca. Hein? Hoje já fiz isto, olha, churrasco. Sulista sabe fazer churrasco muito bom. Então você pode me convidar. Eu quero dar tempo para você fritar os bifes. Estou brincando, gente. Estou brincando, não preciso fritar hoje, amanhã está o dia inteiro. Relativismo, segundo filosofia, o que quer dizer isto? Os absolutos deixam de existir. O jovem que entra na faculdade vai enfrentar isso constantemente. Ok, jovem? Presta atenção, prepare-se, porque você vai enfrentar uma batalha. A esfera torna-se sua opinião contra a minha. Tudo passa a depender da situação. A ausência da verdade absoluta reduz o nosso mundo a um lugar inseguro e instável. Será que a gente está vendo isso? Vou contar uma história para ilustrar isto. Eu estava alguns dias atrás fazendo um seminário para jovens universitários numa cidade no sul chamada Redenção, cidade universitária no sul da Pará, está longe daqui. Sexta, sábado e domingo, estava num clube, alugamos um clube para fazer, tinha um montão de jovens lá. E eu estava falando sábado à tarde sobre o porquê esperar. Por que esperar? Hoje em dia até a juventude que está achando que é legal ter relação sexual prenupcial. E nós sabemos as consequências disto. Gente, eu estou careca de lidar com esse tipo de coisa. Agora, então eu estava dando o meu estudo, 23
consequências de uma relação pré-nupcial. Não importa o quanto você ama a gatinha, o gatão. Consequência. É uma das razões porque nossos casamentos não estão colando hoje. Então eu estava expondo material. E tinha um casal de universitários que logo chegaram para mim no final daquela aula, quando eu estava servindo um refresco. Eles estão meio chateados comigo. Aí, com paciência, como Paulo disse, com paciência, ouvir a história deles. Eles diziam: Senhor Jaime, como é que você fica pregando isso? Nós estamos cheios de opiniões diferentes aqui. Eu não acredito naquilo que você fala. Eu não acredito na Bíblia que você usa. Então eu falo, se eu quero ter sexo com minha namorada, eu já tivemos várias vezes. Então eu faço isso. Falei, ok. Você tem a autoridade de fazer isso se quiser. Mas a minha opinião não vem de mim mesmo, vem da palavra de Deus. Eles não acreditam na palavra. Ok, tudo bem. Mas é o meu ensino. Eu faço com muita fé. E além disso, eu estou com mais que 3.000 aconselhamentos acompanhados por anos de jovens que tiveram relação sexual e as suas vidas hoje. E se você tivesse esse conhecimento, talvez mudaria de ideia. Mas tudo bem. E eles saíram brigando, dizendo com essas palavras: você tem sua opinião e nós temos nossa opinião. Fim do papo. Está vendo o que é isso, gente? Está entendendo o que é? Isso é relativismo. É uma filosofia. E isso no ambiente de ser politicamente correto. Politicamente correto. Você respeita. Claro que é respeitar. Não quero dizer respeitar ninguém. Mas há coisas. Por exemplo, Jesus foi politicamente correto quando ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou um entre vários caminhos para Deus. Não. A verdade. Só a verdade. Há várias verdades. Não. Há várias vidas? Não. Só o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus Cristo. Então, existe algum dogmatismo na vida de Jesus. E eu vou dizer uma coisa. No mundo que nós vivemos, você tem que saber fazer com carinho, com amor. Mas você tem que ser extremamente firme. Senão, eles passam por cima de você. Passam por cima de você. Tinha um rapaz que chegou para mim, universitário, no ambiente. Eu estava agora em Coimbra, cidade universitária. É a universidade mais velha em toda a Europa. E nós fizemos uma palestra lá para universitários. E um rapaz chegou e disse: Sr. Jaime, eu não acredito nesse livro, essa Bíblia. Eu falei, nisso não quer dizer que não é verdade, porque você não acredita. Quem é você? Eu disse, por quê? Porque está cheio de lendas. Está cheio de erros. Nós já estudamos isso, gente. Então, eu virei para ele. Rapaz, então me parece que você sabe muito bem a Bíblia. Deixa eu fazer alguma pergunta. Primeira pergunta. Como é que chama os primeiros 5 livros do Velho Testamento? Como é que chama? Fala para mim. Ele não sabia, ficou com vergonha. Eu falei, então tá bom. Que tal? Qual é o 5º livro? Nome do 5º livro do Velho Testamento. Aí fui fazendo 3, 4, 5 perguntas. Eu olhei para ele e disse, jovem, presta atenção. Você está copiando algum professor desta universidade que falou uma bobagem muito grande para você. E você está acreditando naquilo. Então, não fala sobre a Bíblia porque você não sabe nada. E às vezes com amor nós temos que confrontar. Porque esse relativismo, eu aceito a sua palavra, a sua opinião vale muito, tá bom, vamos ouvir, vamos ser carinhosos, mas olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem falou isso? Foi Jesus Cristo. Quantos seguidores ele tem? No momento, 2 bilhões e 200 milhões no mundo. Gente, entenda que nossas filosofias estão passando por cima da gente como uma máquina.
E nós não precisamos, primeiramente, nós precisamos entender o que se passa. Ok, eu vou terminar em 6 minutos. Sua opinião contra a minha. Gente, você tem na sua mão um livro poderoso. Se você conhece e sabe usar, você pode passar por cima e convencer algumas pessoas que o cristianismo é a verdade. Terceiro, hedonismo. Amanhã eu vou falar de hedonismo. Basicamente, o prazer torna-se o alvo principal da vida. Viver pelo momento e perseguir o prazer, seja quais forem as consequências. Comemos, bebemos, porque amanhã morreremos. É que amanhã eu desenvolvo essa filosofia. Filosofia número 4, materialismo. A abundância dos bens materiais se torna alvo da vida. Isso vai ser sábado à noite, amanhã à noite. E por último, individualismo. Individualismo. O foco é colocado no indivíduo e seus direitos. I did it my way. Frank Sinatra. Frank, agi da forma que eu quis. Você agiu, é isso mesmo. E só teve 7 casamentos, Frank. E cada mulher que divorciou de você arrancou milhões de dinheiro de você. Frank, você fez do seu jeito. Individualismo está invadindo a igreja. Quando nós vamos depois abordar o assunto, vamos falar sobre a mutualidade que existe como membros do corpo de Cristo. Não vou lá só para ouvir a palavra, ouvir um louvor. Eu vou lá para servir. A igreja não é só para ir lá, é para servir uns aos outros, é para amar uns aos outros, é para orar uns pelos outros, é para instruir uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque o corpo de Cristo deve ser compartilhado. Isso deve ser a realidade do corpo de Cristo. Isso é um dinamismo tremendo para o mundo lá fora. Mas o individualismo está massacrando a igreja. Então vamos falar disso também. Vocês são muito queridos. Eu só queria abraçar vocês hoje. Eu não sei se percebeu disso. São muito queridos. Seus filhos são muito amados. E eu vi muito pai amando o seu filho. Eu vi muito mamãe carregando o filho enquanto montava a barraca. Vocês são queridos. E que durante esses 2 dias, nem 2 dias agora, que Deus possa falar ao seu coração sobre a sua família e o que as filosofias estão fazendo para arruinar sua família e sua igreja. Que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas. Estou muito contente de estar com vocês. Por favor, não passe no caminho sem dizer: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faz isto. Todo mundo precisa. Na psicologia, eu tenho uma ideia. 5 abraços, todo mundo precisa diariamente. Então, por favor, dá um abraço em alguém ao seu lado. Não esqueça a sua esposa, seu marido, seu filho. E vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é verdade. Obrigado porque homens como Paulo discutiam os assuntos em Atenas e em cidades por todo lado. Conhecia a tua palavra, conhecia a obra do Espírito Santo e trabalhava. E Senhor, nós estamos vivendo em dias que o diabo quer matar, destruir, roubar nossas famílias. E em nome de Jesus nós não podemos deixar isso acontecer. Então, Senhor, nos dê uma iluminação sobre a obra do Espírito Santo e sobre o que o diabo está fazendo para infiltrar, penetrar e ruinar relacionamentos familiares e relacionamentos
da nossa igreja. Senhor, abençoe este congresso. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.